Graça e paz, irmãos. Que o nosso Deus seja louvado por esse momento de culto que podemos prestar a Ele. Vocês podem perceber que toda semana nós fazemos a mesma liturgia e isso é de propósito. Afinal, fazemos as mesmas coisas para o mesmo Deus. O mesmo Deus que continua imutável, grandioso e que continua cuidando de nós, nos sustentando, não é mesmo? Então, por isso que a gente sempre adora, confessa pecados, agradece, intercede, ouve a palavra e sai abençoado, a fim de mais uma semana debaixo do cuidado de Deus. Meus irmãos, com a recém-organização da nossa igreja, nós estamos numa série de sermões onde vamos aprender quais são os deveres dos membros e como isso é abençoador. Se você ainda não é membro dessa igreja, essa série tem servido para que, a minha oração é essa, para que você deseje ser, para que você perceba que mesmo diante de deveres, você é abençoado quando faz parte de uma igreja bíblica. E nós já vimos que, assim como em um esporte, em um jogo de tabuleiro, regras existem para oferecer pelo menos 3 coisas para o jogo: justiça, segurança e diversão. Se não tem regras, aí fica tudo uma bagunça. Então, de modo didático, a Constituição da nossa igreja traz um artigo que mostra os deveres dos cristãos. E esse artigo, e o tema desse artigo, é o tema dessa série de sermões. Artigo 14, deveres que nos abençoam. Vejam o que esse artigo diz. São deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, a viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Já vimos isso por meio do Salmo 1. B, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Já vimos isso pelo Salmo 96. E hoje nós veremos a letra C, sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente. E baseado nesse artigo e nessa letra C, é que o tema da pregação dessa noite é esse: contribuição, estudo sobre dízimos e ofertas. Meus irmãos, esse é um estudo que eu já trouxe aqui para a nossa igreja, na ocasião em uma escola bíblica. Mas resolvi trazer para esse ambiente de culto ao Senhor, por entender que, uma vez que um cristão entende o dever de contribuir moral e financeiramente, nós precisamos falar sobre esse assunto. A contribuição moral, ela virá se o crente cumprir as linhas A e B, como a gente já viu nas últimas pregações. Portanto, eu quero focar aqui nessa noite a respeito da contribuição financeira que nós devemos como membros da igreja, como crentes em Jesus Cristo. Mas a primeira pergunta que a gente tem que pensar é a seguinte: por que esse é um assunto sensível? 6 motivos eu quero elencar aqui, que explicam por que esse é um assunto sensível. O primeiro deles é porque dinheiro é algo muito pessoal, a gente tem um relacionamento muito íntimo com dinheiro. Ele está ligado à nossa segurança, aos nossos sonhos, às nossas necessidades básicas. Então, falar como eu devo usar o meu dinheiro, às vezes é bem sensível. Um outro motivo é que muitos já tiveram experiências negativas com igrejas e veem como isso é por aí afora. Abusos financeiros, escândalos. Algumas comunidades gastam mais tempo falando sobre isso na liturgia do que com qualquer outro assunto. Na hora das ofertas, fica lá alguém tocando uma música durante 20,
30 minutos, até todo mundo se quebrantar e dar muito dinheiro, contribuir muito. Então, algumas experiências negativas tornam esse assunto sensível. Um outro motivo é que, por vezes, falta entendimento bíblico. Nem todos têm a compreensão clara sobre o que a Bíblia realmente diz sobre dízimos e ofertas. Além disso, há pressões financeiras por todos os lados. A gente não vive em um país onde o poder aquisitivo é alto. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar muito, o salário tem que ser alto e a gente compra poucas coisas com esse salário. E essas pressões financeiras, por vezes, essas crises econômicas, fazem a gente se endividar e muitas vezes isso torna esse assunto mais sensível ainda. Um outro motivo é que, por vezes, há falta de transparência. Quando as igrejas não têm uma gestão financeira clara, isso gera desconfiança. Mas os irmãos perceberam que na próxima semana os membros terão direito de ver todo o movimento financeiro do ano passado e de serem informados sobre o planejamento orçamentário deste ano. Então, por aí afora pode haver falta de transparência, o que aqui nessa igreja e nessa denominação nós buscamos que não seja assim. E um último motivo que torna esse assunto sensível é o materialismo. A gente vive em uma cultura que valoriza demais os bens materiais, quer ter muitas coisas, e isso entra em conflito com o ensino bíblico da generosidade. Como posso ser generoso se eu quero ter muita coisa? Então esses são motivos pelos quais esse assunto pode ser sensível, mas por ser um assunto bíblico, é um assunto que nós devemos abordar. É um assunto que nós devemos lidar aqui enquanto igreja. E se nós estamos falando sobre dízimos e ofertas, é necessário que nós comecemos a entender qual o significado dessa palavra. A palavra vem lá do hebraico e significa 10%. Maaser significa isso, 10ª parte, 10%. E essa prática é uma prática muito antiga e muito comum no mundo antigo. Muitos reinos, muitas civilizações se utilizavam dessa prática comumente. E vejam, na Mesopotâmia, lá na Babilônia, na Assíria, há muitos registros de que governos exigiam impostos regulares. Isso antes mesmo da nação de Israel ser escolhida na pessoa de Abraão e ser formada, ser de fato estabelecida. Muitas nações já praticavam o dízimo. Muitos impostos assumiam uma forma religiosa. Os reis, quando assumiam a atuação de representantes divinos sobre a população, requeriam impostos e isso era dito como dízimo. E prestem atenção, nesse contexto antigo, onde dízimo era muito comum, surge os escolhidos, o povo de Deus. Na pessoa, por exemplo, de Abraão. E lá em Gênesis 14 a gente vê isso. Quando é dito que quando Abraão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Após aquela guerra, Abrão havia ficado com muitos despojos, ou seja, com muitos lucros daquela guerra. E foi um hábito
comum para ele dar dízimo. A questão que muda aqui é que ele estava diante de um sacerdote do Deus Altíssimo. E a sua consagração, portanto, seria ao Deus Altíssimo. Nós vemos isso também na vida de Jacó. Quando no texto nós lemos, Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Vejam, a prática de contribuir é uma prática antiga. Não é porque hoje, enquanto igreja, nós temos diante de nós um artigo e uma alínea desse artigo que fala que nós devemos sustentar a igreja financeiramente, que isso é uma inovação. Pelo contrário, desde as civilizações antigas isso acontece, e isso começou a ser inserido no povo de Deus por meio, primeiro, de Abraão e de Jacó. Aqui, a gente vê o dízimo como um princípio. O dízimo não tinha sido normatizado. O dízimo não tinha sido regulamentado ainda. Mas já era um princípio seguido por aqueles que seguiam a Deus. Quando isso foi ser regulamentado? Lá em Levítico. Quem está na leitura da Bíblia anual já deve ter chego em Levítico já. E é um desafio, não é verdade? Fiquem firmes, vamos superar esse livro da Escritura. É cheio de detalhes, mas a gente precisa passar por ele. E lá no livro de Levítico a gente vê o seguinte: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Vejam, Deus pegou aquele costume, pegou aquele princípio e agora estava normatizando para o seu povo de Israel. E qual seria a finalidade do dízimo? Eu quero trazer aqui para os irmãos 5 finalidades do dízimo lá no povo de Israel, e vocês vão percebendo que aquelas finalidades têm ponto de contato com as finalidades de hoje. Vejam a primeira finalidade: sustento dos levitas. Em Números nós vemos isso, que quando receberem dos filhos de Israel os dízimos, que eu lhes dou como herança, deles oferecerão ao Senhor uma contribuição, o dízimo, ou melhor, eu estou lendo errado aqui, ó. Eis que dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda do encontro. Então vejam, os levitas não tinham parte nas terras das tribos de Israel. Então, como herança, e por se dedicarem exclusivamente ao serviço do tabernáculo, eles recebiam esse sustento. O sustento também era para os sacerdotes. Vejam, Levi era uma tribo. Dentro da tribo dos levitas, tinha a família de Arão, que era a família dos sacerdotes. E aos sacerdotes era dado dízimo para que eles fossem sustentados também, como a gente vê nesse texto, que agora sim a gente deve ler. Quando receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou como herança, deles oferecerão ao Senhor uma contribuição, o dízimo dos dízimos. Os próprios sacerdotes seriam sustentados por isso e contribuiriam também. Uma outra finalidade é celebração comunitária e adoração. A gente vê em Deuteronômio que dos dízimos eles comeriam perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolher. Então eles se utilizariam daquilo para celebrar, para adorar, em momentos litúrgicos e do calendário cristão deles, do calendário litúrgico deles. Uma quarta finalidade é
apoio aos necessitados. Lá em Deuteronômio a gente vê que ao fim de 3 anos, tirarás todo o dízimo da tua colheita e recolherás da tua cidade. Então virão os levitas, e os órfãos e as viúvas que estão dentro das tuas cidades, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Sustento dos levitas, sustento dos sacerdotes, celebrações litúrgicas e comunitárias e apoio aos necessitados. Sempre haverá no mundo e também no meio da igreja pessoas que necessitam de auxílio financeiro. E aquele dízimo era usado para isso. Por fim, uma última finalidade do dízimo ali para aquele povo era a preservação do culto e do templo. Vejam o que está dito. Os dízimos, ou melhor, ordenou ao povo, aos habitantes de Jerusalém, que desse parte dos sacerdotes e dos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também os dízimos de tudo em grande quantidade. Vejam, meus irmãos, quantas finalidades tinham os dízimos do povo de Israel. Finalidades essas que nós podemos perceber existentes hoje também. Sustento daqueles que se dedicam no ensino das Escrituras, auxílio aos necessitados, para que as nossas celebrações aqui, os nossos cultos, sejam mantidos, tenham condições de existir. Desde aquela época, o dízimo, ele tinha essas finalidades. E vejam também que não era somente 10% daquilo que eles ganhavam. 10% para um fim, 10% para outro fim. E isso ia compondo a generosidade do israelita como povo do Senhor. E vejam, isso era uma norma. Desobedecer isso era roubar de Deus. É isso que lá em Malaquias nós vemos. Quando está dito, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aquilo que era comum em sociedades antigas, foi tratado como um princípio diante do Deus Altíssimo, foi normatizado para a nação de Israel, era uma transgressão se não fosse cumprida. Se a entrega da contribuição, se a entrega dos dízimos e ofertas não fossem cumpridas, isso seria transgressão, seria pecado diante do Senhor. E aí, nós chegamos num ponto importante para nós hoje. Não somos israelitas. Não somos povo de Israel. Não somos judeus. Não estamos presos na antiga aliança. Aquela antiga aliança passou. Coisas novas se fizeram. Aquilo era sombra do que haveria de vir em muitos sentidos. Mas vejam, o que então continua para nós? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. O que nós, como igreja da nova aliança no sangue de Cristo, como igreja neste século, como igreja que espera a volta do nosso Redentor, deve assumir quanto a dízimos e ofertas? Eu respondo. O que continuou? O que não continuou? Dízimo como na prática judaica. O que continuou? Constância, generosidade, alegria e proporcionalidade. E a gente vai ver esses 4 elementos de continuidades nos próximos textos que nós veremos,
textos estes do Novo Testamento. E eu convido vocês a perceberem o seguinte: ok, nós não estamos debaixo de uma lei judaica, inclusive nem precisamos chamar isso hoje de dízimo. A gente chama porque isso é comum, embora aqui a gente trate como contribuição, como vocês podem ver no encosto das cadeiras. Mas não é porque nós não chamamos de dízimo, ou não precisamos chamar de dízimo, que essa realidade não exista para a igreja do Novo Testamento. Porque há muitos elementos de continuidade daquilo que era feito no Antigo Testamento para aquilo que deve ser feito hoje. E eu convido você para que preste atenção no seguinte: nós estamos percebendo como esses deveres nos abençoam, não é mesmo? Percebam como consagrar ao Senhor a nossa contribuição, como sustentar esta igreja financeiramente, será abençoador para todos nós. Primeira coisa que nós podemos ver, meus irmãos, é a respeito da constância que nós devemos ter para com a contribuição. O apóstolo Paulo aos Coríntios vai escrever o seguinte: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Aqui há dois elementos de continuidade em relação àquilo que a gente via na nação de Israel. O primeiro elemento é a constância, porque isso seria feito quando? No primeiro dia da semana. E se o apóstolo Paulo está dizendo, vá coletando ou colete no primeiro dia da semana, para que eu não precise fazer essa coleta de uma vez só, certamente ele está dizendo, vá fazendo isso até eu chegar. E por que no primeiro dia da semana? Porque depois que Jesus Cristo ressuscitou, no primeiro dia da semana, em um domingo, esse se tornou o sábado cristão, o dia do Senhor, quando a igreja se reúne para adorá-lo. E uma vez que a igreja estava ali reunida, já para adorar ao Senhor, o apóstolo Paulo aproveita dessa situação, dessa circunstância, e fala, o que eu ordeno para vocês também, é que vocês coletem. Sejam constantes nisso. Mas há um outro elemento nesse texto, que vocês puderam ver, a proporcionalidade. Vocês vão separar uma quantia conforme a sua prosperidade. Meus irmãos, Deus não exige de nenhum de nós mais do que aquilo que Ele já nos tem abençoado. E isso é maravilhoso. E Ele não vê o quanto eu tenho depositado no gasofilácio ou transferido na conta da igreja. O que Ele quer perceber é a sua fidelidade na constância e na proporção. Na constância e na proporção. Para cada país, para cada civilização, para cada era, essa constância pode mudar. Tem gente que recebe semanalmente, tem gente que recebe quinzenalmente, tem gente que recebe mensalmente, tem gente que recebe por empreitada, tem gente que recebe de diversas formas. A questão é que o recebimento será constante. A minha contribuição também deve ser. O recebimento será em uma quantia específica. A minha contribuição deve ser proporcional a isso, como a gente vê nesse texto. Mas ainda há outros elementos de continuidade que nós percebemos na igreja do Novo Testamento. Vejam o que Paulo diz aos Coríntios. Irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Generosidade. Nós não devemos ficar contando moedas.
para contribuir. Devemos abrir nosso coração para isso. Então percebam que há uma norma, sim, porque Paulo havia ordenado que eles coletassem constante e proporcionalmente, mas há uma lei da generosidade que não está normatizada, que não está escrita, que não está necessariamente ordenada, mas que é motivo de testemunho para o apóstolo Paulo. Façam dessa forma, portanto. Eu estou testemunhando para vocês, eu estou informando vocês como aquela igreja contribui. Façam vocês assim também. No Novo Testamento nós temos, portanto, o princípio da generosidade. Nós temos também, para a igreja de Filipenses, o que Paulo escreve. Ou melhor, ainda em Coríntios, a gente tem: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza e por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E aqui a gente encontra o quarto elemento de continuidade. Eu falei sobre constância, sobre proporção, sobre generosidade. O quarto elemento de continuidade é alegria. Devemos contribuir com alegria, e não como quem carrega isso como um fardo, ou como um peso. E o apóstolo Paulo escreve isso aos Coríntios. Então, vocês podem ver que nas igrejas do Novo Testamento, da Nova Aliança, as igrejas cristãs praticavam a contribuição, mesmo que no Novo Testamento não houvesse o nome dízimo, mas havia a prática da contribuição. E isso é visto, agora sim, na igreja de Filipenses. Nesse registro, o apóstolo Paulo testemunha como ele foi assistido, como ele foi sustentado por aquela igreja. Muitas igrejas não puderam ajudar, mas a igreja de Filipos pôde enviar uma oferta e Paulo pôde testemunhar: eu estou suprido. A igreja, portanto, ajudando na obra missionária e fazendo algo que o povo de Deus do Antigo Testamento fazia: sustentando seus obreiros. O que nós podemos ver aqui, meus irmãos? A igreja do Novo Testamento, a igreja da Nova Aliança, mesmo que não chame de dízimo, não tem problema chamar, não tem problema não chamar, mas ela entendeu a ordenança de ser constante, proporcional, de doar com alegria, de contribuir com alegria e também ser generosa. Nós podemos ainda nos perguntar: por que alguns ainda não contribuem? Alguns não contribuem, meus irmãos, e acabam não cumprindo um desses deveres que vão nos abençoar, porque são gananciosos. E vejam, a ganância, ela é um grande engano, porque todos nós em algum momento precisaremos de auxílio. E essa é uma das grandes bênçãos que a contribuição pode oferecer. Uma vez que a contribuição será gerida com responsabilidade e zelo, com a graça e para a glória de Deus, pessoas serão acudidas na necessidade, o obreiro será sustentado, o ambiente estará propício para as nossas celebrações litúrgicas, e todos nós seremos abençoados nisso. Mas o ganancioso que retém, ele não quer participar da vida da igreja, do sustento dos seus pastores, não acredita no trabalho missionário, não percebe a importância da manutenção desse espaço, e ele fecha o coração. E então ele não será abençoado. Porque a palavra de Deus diz que quem abre o coração e planta, também poderá colher abundantemente. Por que alguns não contribuem? Porque infelizmente acabam endurecendo o coração e não percebendo
como é abençoador sustentar a igreja e suas instituições moral e financeiramente. E eu termino com uma palavra de exortação e de encorajamento para nós. Eu fiz uma conta quando eu estudei sobre esse tema, e mais ou menos 25% da renda do judeu, lá na antiga aliança, lá na nação de Israel, era dedicada para os dízimos que eles tinham. E Jesus Cristo, quando ele falou com os seus discípulos, ele disse o seguinte: eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vejam, enquanto pastor, eu não vou exigir dos irmãos o trízimo. Dízimo para o Pai, dízimo para o Filho e dízimo para o Espírito Santo. Como a gente já viu em alguma denominação por aí. Eu não vou pastoreá-los olhando para a planilha de finanças e receitas da nossa igreja. Quem fará isso vai ser o tesoureiro da nossa igreja, do nosso conselho. É responsabilidade dele verificar isso e pastoreá-los nesse sentido. Mas é minha responsabilidade trazer aos irmãos o que Jesus nos exorta a fazer. Olhem para o Antigo Testamento e vejam, sim, como algo proveitoso, uma dedicação fiel na contribuição. Não para cumprir um protocolo, mas para ser abençoado com esse dever. Para cumprir os elementos de continuidade na contribuição. E como isso vai abençoar você e abençoar os seus irmãos. Não estou aqui para colocar um percentual naquilo que você vai contribuir. Estou aqui para chamar a sua atenção, exortar você, para que você sonde os motivos do seu coração. E perceba por que você não tem contribuído, por que você tem contribuído pouco, por que você fecha o seu coração para contribuir mais. E por que por vezes, e isso é muito importante, embora seja uma informação mais formal, você não deseja contribuir formalmente, mas informalmente, para que ninguém perceba as suas receitas. Talvez isso seja, no seu coração, um motivo para que você peça a Deus: sonda-me, ó Deus. Veja se isso é um caminho mau que eu estou seguindo. Perdoa-me desse pecado e me restaure. Porque um dos deveres que nos abençoam é sustentar a igreja e suas instituições, moral e financeiramente. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Pai bendito, nós pedimos ao Senhor para que sonde o nosso coração e veja, ó Deus, se há em nós algum caminho mau que nos tem impedido de contribuir com alegria, com generosidade, com constância e proporcionalmente às bênçãos que o Senhor nos dá. Perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes que negligenciamos isso e ajuda-nos para que, consagrados ao Senhor, cumpramos com esse dever que não simplesmente é um dever de um membro de igreja, mas o dever de um crente que compreende tudo aquilo que envolve a igreja, a manutenção do espaço, o sustento dos obreiros. Ajuda-nos, ó Deus. Nós necessitamos do Senhor e pedimos que o Senhor nos abençoe.